E aí, meu povo? O cara é profissional. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Buenas tardes. Buenas tardes. Good afternoon. Eu estou aqui com o meu home office. O colega Hand Therapy. Tá ouvindo bem? Ótimo. Beleza. Tô testando Fala, aqui. Zé. Hey. Tá Fala, me ouvindo, Edu. Zé? Dá pra me ouvir? Dá pra ouvir bem, cara. Ah, Tô ouvindo maravilha. bem. Boa tarde, pessoal. Todo mundo tá aí. Ô, Edu, tu Fala. tem, tu tem, tu tem algum fone, cara? Fone de celular, assim? Tu Tenho. acha, É porque tu acha que consegue? consigo. É que tava carregando um pouco o celular aqui, por isso que eu tô sem fone. Ah, é o mesmo, É porque é do a meu mesma fone aqui. entrada. A mesma Beleza, entrada. relaxa, Não, relaxa. se ficar ruim, aí eu coloco o fone. Não, tô ouvindo bem, Ah, então tô beleza. ouvindo bem. É bom a gente perguntar ao pessoal se tá ouvindo a gente bem, né? É, Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem aí? olha o cabelo de quarentena. Edu, Edu, tu tá com a barba de quarentena, Edu. É, tipo isso. Porra, muito massa, cara. Eu sou a favor. Eu estimulo todos os coleguinhas a deixar a barba crescer. É, a Fica, pandemia fica, vindo com as mudanças aí, né? fica bonito, rapaz. É, Agora os colegas que estão indo pra linha de frente estão tirando, né? sim, Estão sim. tirando a barba. Tem uns que eu fico até com vergonha, velho. Eu digo assim, meu irmão, Era melhor, olha, né? era melhor tu ter deixado a barba. É, Cabelo ok, obrigado, Rebeca. beleza. Tá. Oxente, os professores estão diferentes. Ô, Vivi, eu acho que é a cara de sono, Vivi. A cara de sono, Olha porque. quem entrou aí também, Eduardo Moretti agora. Duda tá aí, É, tá nossa top aí. orientanda. A barba tá no grau. A barba, né, mas o cabelo tá só a graça. Vamos conversar besteira só 2 minutos, tá? Enquanto o pessoal entra. É verdade. Ah, eu tô cabeludo, é verdade. É porque, assim, o meu barbeiro ele tá até atendendo. Eu tenho dois cabeleireiros aqui em Olinda, mas E eu não arrisco não. agora já voltou, né? Assim, já vai voltar, parece, né? Já tá começando a abrir, né? E por enquanto eu vou arriscar não, vou deixar crescer e ver o que acontece até o final da pandemia. É. Se ficar muito desgraçado, aí eu passo uma máquina, Aí sei mandar um lá. abraço pra Rebeca aí, ela botou há quanto tempo, é Tu verdade. conhece também, Rebeca? É esse povo todo aí. Ó o Pedro também lá das taças, ó, ex-aluno nosso. Poxa, é Pedrinho, é. Pedrinho Escola, é. com Pô, barba mas aí. a barba de Pedro é uma barba verdadeira, velho. Não é É, essa penugem, não, entendeu? Não é uma penugem, cara. Eu deixei crescer a vida inteira e ficou assim, pô. é verdade. 34 anos de barba e ficou desse jeito. É, no meu caso, foi aí, há alguns dias aí de pandemia. Foi, o teu não, o teu cresceu rápido. Ah, tamo aí. Show de bola. Cara, que cara de sono, velho. Parece que Esse é quanto o, mais. Parece que a deve gente tá ser o, trabalhando mais agora, eu não sei se tu tá sentindo isso. inclusive trabalho de casa também, né? Porque tem o nosso guri, né, em casa, né? Cada um na sua aí. É, velho, puxado. Pirrar é puxado. Ontem mesmo eu fui dormir mais de 4 horas da manhã, que eu resolveu acordar de madrugada a gente, todo mundo. Foi uma Cara, desgraça. fala não. Oxe, Fala não, fala 6 horas não. da manhã amanheceu, só foi dormir lá para as 5 horas Cara, da manhã. 6 Guilherme horas da tá numa manhã já tem fase. aula para dar. Porra, ele tá numa fase que ele dorme 9, 9h30. E se tudo der certo, ele acorda 5. Então ele praticamente. O problema é o pai dormir cedo, né? Ontem eu trabalhei até uns meia-noite e 14 eu trabalhei. E Eu me tudo der lembro a certo, hora né? que eu fui deitar. Aí, velho, tá rolando não. Mas Complicado, é assim exatamente. mesmo. Como é que Faz estamos, parte. Edu? Eu acho que agora já dá Dá, pra já gente chegou uma galera boa, começar. tem 20 pessoas já acompanhando a gente. Já, já, já dá pra gente bater papo. Vamos lá. É o seguinte, para eu poder tomar meu café,
Eu, primeiramente, deixa eu agradecer o pessoal que entrou, né? Eu não sei como é que tá. Pois é, cara, a minha caneca customizada tá ali, guardada. Tem outra aqui, ó. Tenho duas. Eita, o cara tá preparado para 2 dias de home office direto. Vamos embora. Queria agradecer vocês que estão dando audiência pra gente, tá? Bora de café, claro. Olha a Gisele falando aí. Sim. Eu sei que a quantidade de lives é enorme, aí vocês têm várias opções, né? Então, se vocês estão dando audiência pra gente, a gente já está muito feliz, né? E eu sei que o assunto deve estar interessante para vocês também, né? Eu convidei o professor Eduardo, da Hand Terapia, porque ele tem experiência com CrossFit, tá? Ele tem experiência como... Me corrija se eu estiver errado, viu, Edu? Mas ele tem experiência como praticante e ele tem experiência como fisioterapeuta também, Exatamente. né? Atendendo essa população. Semestre passado, se eu não me engano, a gente fez um trabalho junto de TCC, né, com uma aluna nossa, que inclusive está aí, né, Laísa? Recentemente tem alguns trabalhos que eu estou vindo desenvolvendo com vários alunos. Ah, tu veio fazendo mais trabalho com o CrossFit, né? Tem. Ótimo. Pronto, perfeito. Então, Edu, vai que é tua. Fala um pouco do teu trabalho, né? Quem é Eduardo na fila do pão, certo? E aí tu já começa a falar um pouco de como é a tua relação com o CrossFit, né? Com a modalidade, tanto como praticante como fisioterapeuta. Tranquilo. Primeiramente, agradecer aí o Zé pelo convite. Prazer imenso estar aqui falando com você e com o pessoal que está, né, presente na live. Eu que agradeço. É uma honra imensa a gente estar conversando aí, é um amigão. E aí, a relação, né? Então, assim, antes de eu fazer, inclusive, fisioterapia, eu era atleta, né? No caso, ele está dizendo que minha voz está baixa, né? Deixa eu botar o fone para ver se melhora. Desde antes de fazer fisioterapia, eu já fui atleta, eu jogava futebol, então já tive uma vivência como atleta de futebol, né? Ou seja, na parte de esportes. E aí foi justamente lesionando o joelho que eu tive a questão de fazer fisioterapia, né? Eu descobri a fisioterapia, né, com a lesão de joelho que eu tive. Não chegou a romper o ligamento, mas tive um estiramento, né, no ligamento do joelho. E aí, fazendo a fisioterapia, eu achei interessante de vou fazer esse negócio aí, né, para minha vida depois. E chega uma hora, vê se agora tá melhor o som aí, Rebeca, que perguntou, né? Para mim melhorou muito. Pronto. Vê aí, pessoal, se o som do Edu deu uma melhorada. E aí chega uma hora que o cara tem que escolher, né, na vida de atleta, ou continuar jogando ou estudar. E aí, para mim, né, chegou um momento que eu precisei focar e aí eu queria algo dentro da área de saúde, foi a fisioterapia. E aí, dentro do processo da fisioterapia, na época de aluno, já tivemos a oportunidade de estágio dentro da área esportiva, como, por exemplo, um estágio na parte de voleibol, no esporte, que a gente disputou a Superliga Masculina com um colega, né, que hoje é professor, né, e fisioterapeuta, Deilson Marques. E aí depois a gente saiu desse projeto, né, do vôlei no ano seguinte, 2013, a gente foi pro projeto do basquete, do esporte, basquete feminino, e que a gente foi campeão invicto. A gente foi campeão invicto nesse ano da Liga Nacional, a LBF, de basquete. Foi uma experiência massa, porque tinha atletas tanto da seleção brasileira de basquete, que faziam parte do time do esporte, que veio para cá no início do projeto, isso foi meio de 2013, quando eu estava me formando, né? Me formei em 2013, tinha uns 7 anos aí de formado. E aí a gente, né, foi uma experiência massa, campeão invicto e tudo. E depois também tinham 2 atletas dos Estados Unidos na equipe, foi uma experiência top. A final foi aqui na Ilha do Retiro, no esporte, lotado, foi massa. E aí, após isso, fui me adentrar na questão acadêmica, né? Então fiz mestrado, depois, assim, tive uma experiência prática, clínica primeiro, uns 3 anos aí, mais ou menos. E aí fiz o mestrado lá no UFPE, né? Que o Zé também fez lá o mestrado na UFPE. E aí entrei para a parte da docência, então eu atualmente dou aula na Estácio, né, que tem muitos alunos nossos aqui, e na Facotur, que também está cheio de alunos nossos, Facotur. E recentemente, assim, mais ou menos um ano para cá, um ano e pouco, um ano e meio, vamos botar assim, surgiu a oportunidade de uma parceria com o boxe e crossfit aqui de Camaragibe, né? No caso, eu não moro em Camaragibe, mas num boxe em Camaragibe, que é o Camará CrossFit. Eu conhecia os coaches já de tempo, e aí surgiu uma conversa, na verdade, eu estava tentando entrar em contato com vários boxes, e esse box foi um box que me respondeu com a questão da parceria. E, curiosamente, eu já conheci os coaches, então facilitou mais ainda, mas ainda passei por um processo meio que, não de teste, mas cheguei lá para conversar, e aí acabei atendendo um dos coaches, o coach gostou do trabalho, e aí foi disseminando para os outros alunos, foram vendo o trabalho.
E aí foi como eu comecei também a treinar no boxe, né? Eles me favoreceram tanto eu treinar quanto minha esposa treinar também. A gente levava o pirraia para lá, muito legal a experiência. Primeiros dias foi tenso, né? A questão do esporte, ainda Puxado. adentrar mais nisso, puxado, mas aí depois foi adaptando e achei muito legal, porque assim, nessa época nossa de mestrado, né, 2 anos de mestrado, praticamente eu estava sem fazer atividade física. Antes era atleta a vida toda, de futebol e outros esportes, e aí dei uma parada de pelo menos uns 2 anos aí sem fazer atividade, e aí volto depois pro CrossFit, logo pro CrossFit, né, assim. Pá, mas Bem pra mim, light, né? eu achei excelente, assim, como oportunidade de retorno à atividade física, que para mim acho fundamental para tudo, né, tanto para a saúde quanto para a própria área nossa de fisioterapia, e está inserido de novo no contexto da fisioterapia esportiva, que eu gosto pouco disso aí, acho massa. E aí foi Assim. ótimo. E a receptividade dos atletas em si foi excelente, desde o primeiro momento que a galera já viu o tratamento, que lá a gente tá para fazer uma salinha ainda, mas eu atendo meio que já dentro do box mesmo, tem um espaço assim no cantinho, eu coloco a maca, faço a parte de terapia manual e depois já vou para os exercícios no próprio box, né? Eles me disponibilizam um espaço livre assim, que não atrapalha a aula, obviamente, para poder fazer tudo que eu quiser lá. O que é bem legal, né? Essa abertura e essa parceria da galera da educação física com a gente da fisioterapia, né? Essa questão multi é bem interessante. Então quer dizer que os coach, na verdade eu nem sabia do que o profissional que cuida do CrossFit, que orienta os alunos é coach. É isso que chama, não? Chama de coach, exatamente. E geralmente é Entendi. profissional da educação física. Muito legal. Fisioterapeutas, eles podem. Pronto, lá na Bahia teve um colega que estava fazendo uma live uma vez, o Arivan, ele é um fisio lá da Bahia. Ele é sócio com os colegas dono de um box, mas assim, normalmente quem dá as aulas no CrossFit é um educador físico, né, o coach. A chama de coach. Entendi. Então quer dizer que o teu trabalho lá, tu já tem um espaço lá onde tu pode exercer através de terapia manual e aí tu Isso. já aproveita o espaço do CrossFit para fazer a parte de cinesioterapia também. Perfeito. Na verdade, assim, há algum tempo eu já venho meio que, nós todos, né, no processo de evolução natural da profissão e moldando minha cabeça assim. Eu fui de uma época, né, de formação, então fiz osteopatia, quiropraxia, método Busquet, vários cursos dentro da área de terapia manual, que é uma área que eu também gosto muito e atuo. E a gente tinha mais basicamente essa visão de terapia manual e consultório, marca e atendimento. Só que aí, por já ser da esportiva, por gostar e cada vez mais me aprofundar, nessa pandemia está sendo excelente para isso também. Eu vejo a importância de você mesclar, inclusive isso, na verdade. Você não ser só terapeuta hands-on, né? Só maca. E sim também ter a parte hands-off de exercício. Falando de fisioterapia esportiva, é fundamental. Você tem que reabilitar o atleta no gesto dele que ele pratica. E para cada esporte vai ter uma demanda diferente, uma capacidade diferente e uma necessidade, né, do movimento, de análise biomecânica, etc., para cada esporte. Por exemplo, Pô, então pode continuar. Não, só para não interromper, falando com o Rafael Salles, né, da Doutor Esporte, sobre prevenção de lesões de maneira geral, né, e ele atendia público de corrida. A demanda para o corredor vai ser uma, que vai ser completamente diferente para a demanda do atleta do CrossFit, por exemplo. Entendi. Na verdade, eu fico imaginando que o atleta do CrossFit ele tem uma variabilidade de exercício muito maior do que o atleta corredor, né? Isso. Sem dúvida. Claro que o atleta corredor ele tem os treinos específicos para a modalidade, mas ele precisa também fazer algumas atividades aí de flexibilidade, de força, algumas coisas que entram. Mas eu imagino que seja diferente ainda do praticante do CrossFit, né? Porque o CrossFit ele dentro dele engloba vários tipos de atividade, não é isso, Edu? Tem uma parte de exercício resistido, uma parte de aeróbico. Tu explica pra gente um pouquinho como é esse tipo de treinamento advindo do CrossFit e depois a gente vai entrar na parte de lesão, da parte de fisioterapia e aí a gente vai complementando. Mas fala um pouco mais da modalidade pra gente. Porque assim, o CrossFit, na verdade, é considerado um treinamento funcional de alta intensidade. Só que a marca CrossFit, porque o CrossFit em si, o nome, ele é uma marca registrada, americana. Tanto é que para os boxes abrir e botar o nome CrossFit, tem que se filiar à marca CrossFit para poder ter a marca, né, registrada para botar para de boxe de CrossFit. E aí, dentro em si desse treino de alta intensidade, é composto de basicamente 3 coisas, né, que tem que ter dentro do treino. O treino tem a parte de aquecimento e mobilidade inicialmente, certo? Aí a Duda botando sobre incontinência urinária no CrossFit para a gente falar também. A parte inicial de aquecimento, né, e mobilidade. Após isso, que parece que você já treinou, no primeiro dia foi muito engraçado, a gente foi treinar, fez a parte do aquecimento, eu e a esposa virou pro coach, já acabou o treino já, né? Então ele tem que era o aquecimento. Aí logo após isso tem a parte de treinamento de uma técnica específica, exemplo, sei lá, o levantamento de peso, né?
que o CrossFit tem as valências do levantamento de peso olímpico, né, levantamento de carga, LPO, acima da né? cabeça, né, o LPO, tem a parte do exercício cardíaco, né, cardiorrespiratório, então corrida, coisa desse tipo, e tem a Legal. parte dos exercícios ginásticos, seja na barra, na barra, né, pendurado, ou seja na argola, ou tem a parte adaptativa, né, para as pessoas que estão começando não vão iniciar já no nível, né, de argola, algo mais intenso. E aí tem essas três situações, né, dentro da aula em si. Na verdade, tem o aquecimento, como eu falei, o treino da técnica, e logo após tem o treino mesmo, que é chamado de WOD, né? WOD, Workout of the Day, que é o treino do dia. Que aí é a parte que o bicho pega mesmo, que é mais intenso. Entendi. Assim. Então quer dizer que no aquecimento tu já morresse no primeiro dia, né? Tu e a patroa. Sem e dúvida. Aí depois vocês ainda têm que fazer o WOD, o Workout of the Day, o trabalho do exatamente. dia. É o exercício do Fora dia. o treino da técnica, Entendi. que já exige um bocado. Mas, assim, é importantíssimo essa parte de treinar a técnica. Entendi. Porque o que acontece, infelizmente? Muita gente entra numa modalidade como o CrossFit, às vezes para fugir da academia, para mudar a rotina, né, de outro tipo de atividade. É Claro. verdade que a academia é repetitiva e tudo mais, só que entra achando que é a mesma coisa, ou não se preocupa muito em botar carga. Se preocupa muito com carga e não se preocupa com o principal do negócio, que é a técnica. Porque para tudo no CrossFit A ou outra qualidade do modalidade movimento, qualquer, né? exatamente. Existe a técnica que o coach está ali para lhe orientar e lhe corrigir. Tanto é que, por exemplo, quando a gente inicia geralmente, vai fazer o LPO, por exemplo, você começa a fazer o movimento ou com o cano PVC, para entender primeiro o gesto, ou no máximo com a barra, só a barra sem carga alguma. A barra, para você ter uma ideia, para a mulher, por exemplo, a média de 15 quilos a barra, e para o homem 20 quilos, só a barra já. Entendi. Mas assim, não é nada que não dá para você fazer progressivamente. A grande questão é essa, você ter esse cuidado para não exagerar essa carga. Esse é o problema que eu vejo muito dos clientes de CrossFit, né, dos atletas. A galera exagera demais num curto período, não respeita o seu corpo. Então, quando a gente respeita o nosso corpo, quando a gente começa progressivamente... Então, assim, qual o problema de você passar o início do CrossFit todo fazendo treinamento, por exemplo, com PVC, para entender o movimento primeiro? Até progredir para a barra e até progredir para começar a botar carga. O máximo de carga que eu coloquei, por exemplo, nos exercícios overhead, que é acima da cabeça, 5 e 5 quilos, e estava bom demais e feliz da vida com esse peso. Porque a gente tem que priorizar, com certeza, a qualidade do movimento, qualidade de vida e não sobrecarga, entendeu? Eu penso assim, pelo menos. Entendi. Só que você Edu. vai... Sim, pode ir. Certo, pode falar. Vai lá. Eu queria dizer só para fechar. Teu... Você pode ir indo para o contexto do atleta, já não é bem assim. O atleta já vai querer ir um pouco mais, já vai querer forçar mais a carga. É outra coisa, entende? Então quer dizer que você tem, já pegando esse teu gancho aí, você tem o praticante do CrossFit, que é o amador, e tem o atleta, a gente pode dividir assim também, exatamente, Fala um pouco dessa diferença aí na rotina. Isso. O praticante, eles chamam de scale, né, que é a categoria mais rasa, assim, mais baixa do CrossFit, adaptado. O CrossFit dá para treinar qualquer população, desde criança. Existe um treinamento chamado Cross Kids, que diversos boxes têm. Tem um treinamento para o adulto, o idoso também pratica, e tudo é adaptável. Como é um treinamento funcional, por exemplo, sei lá, a gente fala dos agachamentos, né, no CrossFit. Se o idoso não consegue agachar, talvez vai ser colocado uma caixa, né, daquelas que você faz o salto, e o idoso vai sentar na caixa, fazer o movimento de sentar e levantar, ou seja, tudo é adaptável. Vai depender de como o indivíduo chega. Se o cara não tem o mínimo de mobilidade possível, o coach vai regredindo e vai fazendo os exercícios mais simples possíveis, que já vai ser bem efetivo para essa pessoa. E aí, ou seja, é personalizado para cada indivíduo. E aí, o cara que é atleta profissional chama de RX, geralmente. É o cara que é o top, né, daquele box. E aí, geralmente, é os caras que vão para as competições, que aí tem... antes da pandemia, né, tava tendo bastante competições, né, de final de semana, às vezes no Santos Dumont, ou ali Dona Lindu, já teve no Derby ali, no quartel do Derby, vários Legal, outros ao ar livre, né? Ao ar livre, né? A competição aí, também. Tanto positivo para os atletas, que muita gente se inscreve e vai participar, quanto para os fisioterapeutas, porque geralmente os boxes acabam botando tendas de atendimento para fazer atendimento pré-competição, pós-competição, que entra o que é tão falado hoje em dia, né? Recovery, trabalho de recovery que a galera faz. Legal. Caramba, Edu, tu falou tanta coisa que dá pra gente comentar, bicho, muito interessante. Sim. Primeiro ponto que eu achei super relevante. Eu não sabia que dava para adaptar tanto o CrossFit, né? Eu nunca pratiquei a modalidade, certo? Apesar de... Eu moro aqui em Olinda, moro em Bairro Novo, moro próximo aqui a Facultur, e a gente sabe que tem box de CrossFit aqui ao redor, né? Claro que tá tudo fechado agora, infelizmente. Aqui no... Não sei se Edu tá caindo. Aqui pra mim, Edu, travou.
Deixa eu ver se ele retorna. E a gente continua. Tô E aí, ouvindo agora. filho, voltou? Pode seguir. Pronto, beleza. Oi? Tudo bem aqui, Tudo Zé. Pode certo? seguir. Tudo certinho? Pode seguir o que você estava Seguinte, falando. a gente tá com uma quantidade de boxes de CrossFit interessantes e de muito boa qualidade, assim, boxes grandes, bem Sim, sim. organizados, né? Por exemplo, aqui no Shopping Pátio tava para abrir um muito conceituado de um pessoal conhecido também, Aí que ia ser perto da dentro do faculdade shopping, mesmo ia tem, né? pegar, tem Perto da faculdade tem. lá perto da faculdade também tem, que é um que fica na beira-mar, né? É o CIA Box, se eu não me engano. E Cia Box, isso, perfeito. Então, quer dizer que inclusive já tem um fisioterapeuta atuando lá, né? Aham, Que eu vi conheço o o pessoal. consultóriozinho do cara lá. Então, muito legal isso, essas oportunidades. Agora, a imagem que eu tinha, até passando na frente, caminhando, correndo, treinando ali pela praia, eu via o pessoal treinando e sempre achava que era tudo muito pesado o treinamento, assim, Não, em termos de carga, de intensidade, né? E o aí, pior pelo é que quando tu me você. falou, parece que dá para você adaptar até para idosos, Com crianças, né? Então, certeza. achei Com super certeza. interessante isso aí. O pior ainda é quando você vê, por exemplo, você vai para a internet pesquisar, vai para o YouTube, por exemplo, e bota CrossFit, CrossFit Games. Aí você só vê os caras malhados, as mulheres truncadas. Você acha assim, isso não dá para mim. Mas é totalmente diferente do praticante, é aquele cara que faz atividade por lazer, como seria uma musculação, pilates, outras atividades. É altamente adaptável. O coach tenta adaptar a rotina do dia a dia do treinamento. E o que é legal também que eu acho no CrossFit, que para mim me chamou muita atenção, e assim, hoje eu não consigo ter aquele mesmo gosto, por exemplo, de fazer uma musculação comparado ao CrossFit, é que o CrossFit não tem rotina. Tipo assim, todo dia que você vai treinar, o treinamento ele é diferente. Eles têm as planilhas semanais, mas muda sempre o treinamento. Não é aquela coisa de todo dia, hoje é dia de perna, amanhã braço, perna de novo. Trabalha o corpo inteiro e sempre é variado, constantemente variado. Isso é muito legal. Que é uma coisa que talvez outras modalidades, como a própria musculação tradicional, como a gente conhece, ela poderia de repente se valer disso também, né, de alguma modificação. Talvez você trabalhar os mesmos grupos musculares durante um tempo, Sim, sim. mas modificando a planilha de exercício, né? Então isso é uma coisa que eu vejo no treinamento funcional também. Eu tenho um grande amigo aqui, o Rodrigo, que é da Easy Team aqui em Olinda, que ele também tem Sim. o treinamento funcional dele bem especializado, bem legal. E eu vejo como ele faz as planilhas, as rotinas do pessoal bem variada. Então isso é super interessante também. Né? Então, quando você estava falando do treinamento, Edu, você tinha falado sobre movimentos overhead, que são Sim, movimentos acima da cabeça, né? Então eu fico exatamente. pensando, eu me lembro que a gente estava conversando, a gente tinha comentado sobre lesões no ombro. Aham. Então me parece que é a maior prevalência, né? Apesar de que eu conheço alguns crossfitters, eu não sei se chama assim, alguns praticantes Sim, do sim, crossfit, crossfitters. né? Minha irmã é uma praticante do CrossFit também, ela é professora de educação física também, e ela estava falando muito sobre dor lombar, né? Que é uma coisa que parece que também Sim. surge aí nesses praticantes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente falar de lesão, fala um Sim, pouco sim. dos benefícios do CrossFit. Né? Ah, Porque, com, pelo que tu falou, ele engloba várias modalidades de exercício, várias características de exercício diferentes numa com atividade certeza. só. Então, fala um pouco dos É, benefícios, tá? E depois a gente pode entrar nos riscos, nas possibilidades de lesões, né? Que perfeito. aí a gente vai ver que acontecem algumas situações, né? Perfeito. Vai lá. O CrossFit em si, ele é dito, né, que trabalha as 10 principais valências físicas do corpo, desde resistência, velocidade, que vão ter, né, trabalhos pliométricos, força mesmo muscular, potência, a parte cardio, né, então a resistência, de maneira geral, tudo incluído no mesmo tipo de treinamento. Né? Assim, porque não é o mesmo tipo, tem essas questões dos tipos diferentes de atividade. Alguns dias vão ter mais prevalência do cardio respiratório, outros dias mais ginástico, outro mais levantamento de peso. Então, de benefício geral, você melhora a força, não ficar altamente truncado. Pode acontecer, mas você vai ter uma melhor definição muscular. Um benefício que eu vejo muito legal para a população comum, assim, que pode meio que ter perda de peso. Por exemplo, eu, né, no período de mestrado, cheguei por exemplo, antes de mestrado eu tinha uma média de peso de 70 e poucos quilos, 75 quilos. Do fim do mestrado estava quase com uns 90 quilos, de tanto comer, coisa, estresse, correria, Normal. aquela coisa normal, de boa. Sem falar que a gente passa o mestrado praticamente todo sentado, né? Sem dúvida. Estudando, E aí você, pesquisando, escrevendo. ou isso, ou trabalhando, dando aula, né? Que aí você também está no corre-corre do caramba e tal. Inclusive é Também. engraçado me vendo nos vídeos de curso de aula, antes e depois. E, por exemplo, eu já Joelho. perdi uma Ó, o média Everton de... botou aí. Sim, sim. Ombro, joelho e lombar.
Eu né? ia Foi a dizer hora que ele agorinha, colocou. é exatamente isso aí. E aí ia chegar na Aham. epidemiologia. Legal, deu uma pesquisada, né? É, Mas, massa. pois é, cara, na época da residência eu engordei 10 quilos, cara. Naquela Pronto. correria E de 12 horas por dia, 16 horas por dia. Né? Então a gente passa por essas épocas aí, esses efeitos sanfona. olha quem entrou E agora aí, aí, doutor Rafael Reis aí. Um abraço, Rafael. Tá aí, é ó, muita entrou na nossa honra. live. O É, negócio tá sério aqui. é. E aí, sim, voltando ao que eu tava te dizendo, aí, no caso, eu cheguei a ganhar 10 quilos, né? Ou cheguei a 90 quilos, na verdade. Nesse Uhum. primeiro período que eu comecei a treinar o CrossFit, já perdi uma média de 10 quilos já. Então já tô com uns 80 Porra, por aí. sensacional, cara. Só treinando CrossFit. Nenhuma outra atividade. Então, assim, foi muito bom. O treino é tão intenso, você perde muita caloria, é intenso. Tanto é que tem que ter cuidado, assim, em relação, por exemplo, à alimentação. Você bater aquele prato de feijoada, aquela coisa assim, antes de um treino ou coisa do tipo, não é tão bem recomendado assim. Porque o risco, né, de você passar mal. Já vi gente, Uhum, assim, vomitar em treinamento, passar mal, mas porque uhum, exagera, né, antes de um treino. Obviamente, você, aí quem sou eu para falar, né? Os nutricionistas vão falar melhor, mas um pré-treino, uhum. alguma coisa assim, mas Tem toda é uma um, orientação sobre isso também, né, Edu, que exatamente, vocês recebem sobre isso, né? Então eu exatamente. já O estou ideal vendo é aqui que ter. a gente tem o trabalho físio, a gente tem o trabalho nutrição e, obviamente, a educação física que está sempre lá. É o mínimo, né? É o Que mínimo. parece ter Abre uma... esse campo para todo mundo. É uma área, né? Uma área Uhum. esportiva que abre possibilidades para todos os profissionais. É só uma coisa que eu estou refletindo aqui sobre as Sim, tuas próprias palavras, né? Me sim, parece que o CrossFit ele é uma modalidade, como toda atividade física regular e principalmente atividades de alta intensidade, ela te leva muito a um autoconhecimento, né, Edu? com Porque, pelo que certeza. você falou, né, até a questão de lesões, e a questão da própria alimentação, como você falou, como saber como se alimentar antes e, enfim, me parece ter uma questão de você parar e se observar também, né? Então você saber os seus limites, né? É, Conhecer os seus limites. Então me parece que tem uma relação com isso aí que a modalidade ela traz muito, né? isso é um ponto crucial, eu acho, no esporte em si. Você saber, Entender. assim, traçar metas. Ah, tem o cara que quer ser Uhum, atleta, ele vai ter uma meta específica, porque é o cara que vai ter sobrecarga, vai treinar pesado, vai treinar mais de 2, 3 horas dia ou não. Mas existe aquele cara que quer praticar por saúde. Então, primeiro você definir qual é a sua meta, o que é que você deseja com essa atividade. E a partir uhum, disso, começar a entender o seu corpo. Por exemplo, né, já a gente vai falar de lesões. Tem muito uhum. aquele mito assim inicial, né? CrossFit lesiona, é pesado, tal, Lesiona como você muito, falou que né? tem. É. Você vai ver dados epidemiológicos, o amigo trouxe aí as regiões, né? Acho que é Everton, né? Uhum. Foi Mas Everton. além das regiões, quando você vai comparar com outros esportes, tem esportes que lesionam tanto quanto, ou até mais. Uhum, Futebol vai ser um que lesiona mais, o rugby vai uhum. ser um que lesiona mais, já foi visto estudo em relação a isso do CrossFit. Então tá aparelho ali. Não tem. Só que cria Sim. aquela cultura, né? Ah, peso, carga, ou tu passa, como tu diz, né? Caminhando na frente do box, dá uma olhadinha, Eu os vejo a caras galera morrendo gritando ali, lá, sofrendo, você chorando. diz, meu Deus, não vou, porque não dá pra mim. É altamente mito quando você passa a conhecer. Quando você passa a conhecer, você muda muita coisa na sua cabeça. Existia esse Legal. preconceito. Eu também passei por isso, assim, as pessoas, né, do meu convívio, esse negócio aí e tal. Aí minha irmã, por exemplo, começou a treinar num box aqui próximo Uhum. de casa, e a gente teve essa possibilidade, essa parceria de Camaragibe. Foi eu treinar a esposa, tudo mudou completamente a cabeça quando você passa a conhecer a atividade. Muito bom. Quando Muito passa bom. a conhecer a atividade. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, o maior. Desafio da físio é lidar com o ego do praticante. Quero aumentar a demanda sem técnica. Perfeito. Jean Carlos botou. Foi Jean. Jean é um colega lá de João Pessoa, grande, uma honra, pessoal da Exato. Kinesi. Tá vendo? Isso foi uma coisa que Edu falou logo no começo, né, Edu? Tu tava falando, o cara treinar praticamente como você também, a gente, né? A gente vem de uma bolha, entre aspas, né? A gente é fisioterapeuta, a gente tem... Eu não sei você, mas eu, como fisioterapeuta, eu morro de medo de lesões. Eu já tive lesões no joelho também, como você Aham. falou. Já tive no ombro, já tive luxação, já tive dor lombar. E, assim, já faz tempo que eu não tenho nada disso e nem quero ter. Então, a gente fica bem medroso, né? De um jeito que eu não gosto nem de ver lesão. Então, assim, Sim. alunos às vezes mandam vídeo de lesão, o cara não me manda, eu odeio. Eu gosto de avisar isso sempre. Né? Porque, olha, professor, que massa essa fratura exposta aqui. Meu irmão, não me mande. Por favor, eu odeio ver lesão de qualquer Entendi. tipo. Então, assim, vídeo de esportivo, quando chega, eu não quero nem ver, assim, negócio com lesão, né? Aham. Então, isso que tu falou foi muito interessante, né? Você
logo quando você entrou, além de você entender os seus limites, né, que você logo no aquecimento já sentiu Sim. que o negócio era um pouquinho, um pouquinho mais avançado, tu Sim, também treinasse praticamente sem carga durante um tempo, até entender como era aquele movimento, com aquele gesto do certeza. movimento, sem pressa, né, Edu? Vai lá, treina, vê como é que funciona aquela coisa, né? Eu vejo, sabe o que eu acho bonito de ver? Eu vou falar da minha experiência com musculação, que foi uma coisa que Sim, eu pratiquei durante muitos anos na minha vida. E eu tinha voltado a praticar antes da quarentena. Eu sim, estava sim. praticando musculação de novo, né? Inclusive, uma personal trainer nossa, que a gente vai até fazer uma live junto, Bruna tava aqui. Não sei Tá se por Bruna aí. ainda foi. Bruna tava aí, Bruna personal, né? E eu vi uma coisa muito bonita, assim, às vezes eu via aquela, por exemplo, eu me lembro de uma moça, né, assim, eu não conheço, então, pelo aspecto dela, é uma pessoa de meia idade, 40 e poucos anos, assim, super forte, super saradona, e aí eu vi ela chegando num exercício teoricamente simples, que é o voador, ela pegou, botou o peso bem pequenininho. Aí eu fiquei pensando, eu acho que já faz tempo que ela não fazia aquele Sim, exercício, de sim. repente tá querendo, né? Aí foi lá, bem devagar, treinou aquilo de novo. Eu fico imaginando que no dia seguinte ela deve ter botado 1.500 quilos e dado a carga, né? Então, quer dizer, ela retreinou, ela viu aquele gesto, aquela qualidade do movimento, a coordenação motora, né? Eu estava vendo a live ontem do pessoal do PNF, né? Sim, muito Com o massa. Vicente, né? Vicente. O grande lenda aí da Sim, fisioterapia e do PNF. E ele falando, cara, a gente esquece tanto de estudar controle motor, né? Os nossos amigos da neurologia, né, Edu? Eles sim, sem capricham dúvida. muito nisso. E eu tenho visto, o PNF é um dos últimos cursos, assim, recentemente, que me dá muita vontade de fazer, porque Esse ano eu vou estar fazendo, a se Deus gente, quiser. pois é, a Na gente turma da de me inscrever. traumato, da desportiva, Sim, da ortopedia, né, da terapia manual, a gente carece muito, eu acho, desse conhecimento de controle motor, de qualidade do movimento, né, de toda essa parte que controla o movimento da gente, desde perfeito. núcleos da base, córtex premotor, né, reflexos medulares e tudo. Eu acho que a gente carece muito disso e a qualidade do atendimento da gente também acaba poderia ser muito melhor, né, Edu, se a gente Sem dúvida. entrasse nisso. Então, nosso amigo Moacir, por exemplo, que trabalha com dor crônica, né, Sim, fisioterapeuta, professor de educação física, fez o PNF, foi uma coisa que mudou muito para ele, assim, nas visões de reabilitação, né. Mas, voltando para o assunto, então a gente está falando sobre qualidade do movimento. sim, Eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais só um pouquinho mais de benefício, né? Eu sei que ele tem uma melhora, eu vi uns estudos sobre sim. melhora da capacidade cardiovascular, né? Cardiorrespiratória, então Aham. benefícios cardiorrespiratórios, consequentemente, eu vou chutar aqui, mas deve ter muito benefício. Você falou aí que teve uma perda de peso importante, Sim, então deve ter benefício em taxas também, né? Taxas com sanguíneas aí de uma certeza. forma geral, né? Do ponto de vista músculo-esquelético, o que é que tu consegue ver também de benefício? Pronto, só pegando o gancho do que tu estava falando antes e essa questão do benefício. Vai, Hoje em segue dia aí. precisa se pensar muito, ou se pensa muito em capacidade e demanda, e entender, na Uhum, verdade, a carga interna do indivíduo praticante e as cargas externas impostas, né? Frente ao exercício. uhum, Então vai ter todos esses benefícios realmente que você falou aí, né? Da parte cardiorrespiratória, da parte de emagrecimento, provavelmente as taxas, a gente precisaria talvez fazer algum estudo vendo, né? Isso, fazer as taxas uhum. antes e depois para ver se há, mas acredito que sim, porque se emagrece, se melhora todos os contextos. E do ponto de vista musculoesquelético, você com certeza vai adquirir melhora da mobilidade, porque é trabalhado Uhum, mobilidade o tempo inteiro, em vários movimentos. Consequentemente, uhum. força, uma resistência melhor. Por exemplo, tem treino para você aprender a subir corda, subir na corda. Tem uma galera que vai até lá em cima na corda. Tem treino Puxar. para você aprender a trabalhar na barra e fazer os movimentos sobre a barra, push-up, etc. Né? Os Uhum, nomes dos exercícios do CrossFit sempre geralmente são em inglês, né? Mas assim, de uhum. tanto você ouvir no treinamento, de você pesquisar, você já acaba pegando nomes. Você já lembra É que porque é a Squat, modalidade é norte-americana, isso, né? Estados Unidos, exatamente. Uhum, E aí todos os nomes entendi. dos exercícios são dessa forma. Mas a partir do momento que você pratica, o que é legal Aprende, para né? praticar, aprende o nome, porque assim, o cliente vai te procurar e ele já vai chegar se questionando, tipo Sim. assim, olha, eu fui fazer um agachamento, né, um lunge, fui fazer O um lunge, overhead né? squat, fui fazer um pistol e tal, um push-up, e Uhum, aí senti assim o assado,
Se você não Legal. entende do movimento, você vai ficar, caramba, o que é que esse cara tá falando, velho? Movimento. Porque você não sabe o nome, né? Quer dizer, É você óbvio. tem que conhecer a modalidade também, né? Quando vai Sem dúvida. atender Eu acho que isso é o importantíssimo cliente. pensando em fisioterapia esportiva, a especificidade do esporte, né? E hoje a gente tá falando de Legal, crossfit. Então, assim, primeiro saber os legal. movimentos, até É, para saber, por exemplo, o que é um pistol? O pistol é um agachamento unipodal, você vai Unipodal. quebrar a paralela, você vai descer praticamente mesmo. Quando você consegue fazer? Para mim mesmo, por exemplo, é extremamente difícil fazer o pistol mesmo completo. Eu acho. E para várias Acho pessoas, não sei, difícil. com certeza. Aí, como a gente pode adaptar isso? Talvez o fato, como eu estava dizendo antes, de você botar uma caixa, o cara sentar e levantar na caixa como se estivesse sentando, ou Ou seja, reduzir esse... existem níveis de progressão, né? Sem Então, dúvida. por mais que o pistol squat seja um agachamento extremamente difícil, um exercício que exige equilíbrio, mobilidade, força, controle motor, mas você faz isso por etapas, né? Coloca Sem aí, de dúvida. repente, uma caixa, um nível, né? E depois vai adaptando isso aí, né? Esse é outro tema, inclusive, para a gente conversar, né, que dentro do Se Der Tempo aqui da live hoje, que é a questão da carga, né, da progressão de carga. Nós, fisioterapeutas, às vezes temos muita dificuldade assim, em saber, né, a carga ideal para o atleta ou para o paciente, de maneira geral. Né? Na Quanto reabilitação, de né? repetição, exatamente, quanto de repetição que a gente tem que Uhum, colocar, quando é a série, né, como que funciona esse processo. Às vezes a galera entra uhum, muito naquela receita de bolo de 3 de 10 e pronto, e passa uhum. assim igual para todo mundo. Um erro clássico que a gente faz, né? Ó, o Robson Tem botou algo outro. aí também. É, Respeitar o descanso respeitar. muscular também acho muito importante, sem dúvida. Também Perfeito. acho. Só pegando o gancho do que o Robson falou aí descanso muscular, por exemplo, quando você Uhum, inicia a atividade do CrossFit, os coaches, inclusive, não orientam você a fazer já 5 treinos na semana, tipo assim, treinar todos os dias. Eles falam para você entendi. começar, talvez, treinando 1 ou 2 vezes na semana, com intervalo, no máximo Uhum, 3 vezes na semana, mas sempre com intervalo, pelo menos de um dia para o outro, porque você vai sentir uhum, bastante dolorido a musculatura, principalmente no início, de um dia para o outro. uhum. Ou agora, a galera que parou da pandemia aí, né, teve toda essa paralisação. Mas tem muitos box que estão treinando em casa, assim, com treinos no home office, né? Então, o coach passa o treino, ou entra ao vivo e a Legal. galera treina junto durante aquele horário, ou passa-se Uhum, os exercícios para a galera fazer em casa. Só que, com certeza, a carga não é a mesma, né, que ele vinha tendo no treinamento, até porque tem pessoas que os boxes estão fazendo o processo de você levar alguns materiais para treinar em casa, mas nem todo mundo tem esse entendi. acesso. E aí está sendo totalmente adaptado. Não dá para você sobrecarregar o indivíduo, ou seja, treinar com alta carga nesse período não é aconselhado. E, além Uhum, do que, quando você voltar para o dia a dia normal, né, quando a gente voltar essa nossa vida, esperamos um momento aí, né, que isso uhum, aconteça, com certeza vai ter que existir toda uma readaptação fisiológica, biomecânica, uhum, musculoesquelética, funcional para o indivíduo na atividade. Então vai ser quase que começar do zero de novo, né? Então as uhum. cargas vão ter que mudar, tudo vai ter que mudar. Eu acho que tem sido bem difícil do pessoal conseguir manter o mesmo nível de atividade física, né, em relação a quando poderia ir para o CrossFit ou para o boxe, né? Complicado, velho. É difícil manter, né? Então, eu fico imaginando que, principalmente assim, para quem estava no nível de competição, né, vai ter que se readaptar. Eu acho que vai ter uma perda de massa magra, né, bem Totalmente. importante. Totalmente. Né? Assim, salvo raras exceções de quem tem estrutura em casa para treinar, né? Ou então quem talvez consiga. Mas assim, eu acho que vai ter coisa que não vai ter como adaptar, talvez, né? Tipo assim, o Difícil. espaço, a barra, algumas coisas que não vai Não, ter a como adaptar carga de em si, equipamento, né? não, a carga em si, não. Difícil, Aquele né? peso que o cara pegava, se ele não tem o Uhum, equipamento lá para fazer, não, ele vai ter que. entendi, O gesto ele consegue continuar treinando, mas a carga não tem como, só se ele levar o equipamento para entendi. casa dele. Algumas pessoas Mas até dá para conseguem, outros. mas dá para praticar alguma coisa do CrossFit Não, regularmente em casa com nesse tempo de certeza pandemia também, não dá dá? para treinar e dá para suar pra caramba, velho. Eu tô vendo altas pessoas aí postando fotos que a galera tá Muito bom, sofrendo. muito bom. Porque é a Esse questão do amigo peso, né, de Robson. resistência. Robson, tu conhece Robson, né? Conheço, Tu sim, conhece o Robson lá tá fazendo o meu curso também em terapia manual e é o nosso aluno lá da faculdade, né? Ah, é verdade, ele me falou. Pronto. Robson é um cara que é um exemplo aí. Ele me mandou uns vídeos dele Sem dúvida, o treinando cara é em um casa. fera. Então ele não só pratica regularmente atividade física de todos os tipos que tu imaginar, É. Tu já como viu os também é um desenhos de cara. anatomia que ele tá fazendo já? Já viu os desenhos de anatomia Ele que ele tá agora fazendo? está O cara é ampliando, está fera. ampliando. O negócio Ó, tá sério. se fisioterapia não fosse uma profissão boa, Robson ia ser desenhista. Mas Sem ele vai ser dúvida. um grande fisioterapeuta. Ó, a Rebeca botou Sem aí. dúvida. Conheço um box na Madalena que está viabilizando os materiais. É, Isso é um assunto super interessante também, né? Essa questão da sim. gente se adaptar à pandemia, né?
porque eu não sei se está todo mundo ciente da realidade, mas a gente está numa fase de pico ainda, né? A gente está Com numa certeza. fase que, assim, os dados que a gente tem vem mostrando que a gente está subindo, né, na pandemia. Infelizmente, o número de casos e o número de mortes também. E esses casos que a gente tem hoje, eles são dados de 20 dias atrás, mais ou menos, porque os exames laboratoriais demoram um pouquinho para sair o resultado. Sim, sem Então, assim, dúvida. a gente ainda vai ter esse pico aumentando. Existe uma pressão do comércio para abrir Algumas a pequenas coisas estão quarentena, voltando já, né? aliviar a quarentena, e a gente vai ver mais picos ainda. Pernambuco é um estado que já está meio saturado, os leitos, enfim, a gente vai ter um problema Aham. sério. Então, assim, a gente realmente precisa se adaptar a essa pandemia, pelo menos no nosso estado, a, a, por um tempo ainda, né? Então, eu acredito que buscar essa atividade física regular em casa também, no caso vocês que tenham acesso às orientações dos coaches, né, do CrossFit, e quem Sim, consegue material melhor ainda também, né? Deixa eu ver, sem Rafa dúvida. botou aqui, eu escuto falar que o CrossFit tem mais índice de lesão. As lesões são por falta de instrução ou excesso? Ó, vamos falar de Eu lesão acredito que então, seja por excesso, por excesso, principalmente. pronto. Então, Edu, Falta de para a gente instrução, eu falar disso, acredito. Edu, Mas... Sim, chega, velho. perfeito. Vamos lá, vamos falar de lesão então. A gente falou dos Beleza. benefícios do CrossFit. Eu tô positivamente impressionado e feliz de saber que a modalidade ela engloba tanta coisa interessante, né? Toda a parte de mobilidade articular, flexibilidade muscular, controle motor, Sim, treinos pliométricos, né? Então corrida, parte aeróbia, força. Então é uma modalidade que me parece bastante completa. Ela, na verdade, já é uma evolução do treinamento funcional, já é uma evolução da sem dúvida. musculação. Então, assim, é uma atividade recente, atualizada, né? Super E, interessante. Então, Edu, só para tu entrar e falar um monte sim, aí, não, boa. o que acontece que, até de acordo com os estudos de alguns meses atrás, uns estudos do ano passado, né, que o amigo Everton botou aí, Sim, por que acontece essas... por que existe esse mito? Eu vou considerar um mito, né, porque eu acredito que não seja uma coisa da rotina as pessoas uhum, se lesionar, né? Apesar que, por exemplo, minha irmã já teve alguns episódios de dor lombar, né? Nunca mais certo. teve. Então, acho que ela conseguiu rever alguma coisa no treino, na qualidade de vida, mas a gente sabe que dor é uma coisa muito multifatorial também, né, Edu? Sem dúvida, Nível de sem dúvida. estresse, né? Eu tava vendo a live do Dor e Coluna, foi uma das melhores lives que eu assisti, assim, nesse tempo de Muito quarentena. bom, né? Muito reflexiva e muito profunda também sobre o estudo da dor crônica. E ele falando assim que provavelmente a dor lombar, por exemplo, falando especificamente disso, eu sei que você vai falar de muito mais Tranquilo. possibilidades de lesão que acontecem, mas a dor lombar ela vem aumentando no mundo inteiro, tanto Ocidente como Oriente, e principalmente a dor lombar crônica, por uma questão talvez de um estresse crônico que a gente vive hoje na Sim. nossa rotina, O estilo né? de vida, Então né? eu queria que o estilo de vida, perfeito. Aí eu queria que tu falasse um pouco, o crossfitter, aquele que treina o crossfit, ele lesiona, sim ou não? E se ele lesiona, quais são os motivos? Certo. É uma questão de orientação? É uma questão de controle de carga? É autoconhecimento? É algum problema externo ao treinamento do CrossFit? Eu queria que tu trouxesse um pouco aí e quais são as Perfeito. principais lesões, se é que existem. Sim, Vai lá, perfeito. Essas capricha aí. perguntas foram feras, beleza. Primeiro que eu acho que o CrossFit é um esporte que veio para ficar em nossa região. Você vê a quantidade de boxes que vão aumentando aí, de praticantes, está em alta, né? Está crescendo. Vamos ver pós-pandemia como é que vai funcionar. Mas até esse Uhum, período estava super em alta, né? E a questão aí, primeiro uhum, de tudo, você tem a epidemiologia de lesões, como o amigo trouxe bem aí, em primeiro lugar o ombro, então geralmente por conta do LPO, né, do levantamento de peso olímpico, e também de alguns movimentos ginásticos, acaba cometendo muito ombro, logo depois uhum, joelho e lombar, muito próximo ali, e depois vem as outras uhum, regiões, punho, também tem muito, porque tem a questão da pegada na barra, para você segurar a barra para fazer movimentos, mas geralmente essas regiões são as principais. E uhum, em relação a lesões, geralmente a gente tem que estar muito atento aos fatores de risco que acontecem, né, que existem. Tanto fatores de uhum, risco modificáveis e não modificáveis. Por exemplo, um fator de risco importantíssimo relacionado a isso, para responder o da amiga aí, muitas vezes o atleta ele lesiona no CrossFit, na verdade, mas porque ele já vem com lesões prévias de outros locais, ou de outra atividade que ele desempenhava. E aí, a partir do momento
que ele entrou no CrossFit e aumentou um pouquinho a intensidade, mas ele já tinha um histórico de lesão. Então, assim, um fator importantíssimo para a gente considerar. Histórico de lesão do atleta ou do praticante, se já teve lesões prévias, pode ser um fator importante para ele ter novas lesões. Os estudos Perfeito. mostram isso, inclusive, né? Que a possibilidade dele ter uma nova lesão, quem já tem histórico, é alta, né? E aí isso é um fator que se parece ou se mostra mais gritante assim, em relação a isso. Vai ter a questão do estresse, sim, né, do nosso dia a dia, que pode estar influenciando. E eu acredito pouco na questão da instrução, em relação aos coaches. Tipo assim, o coach, o CrossFit eu vejo uma vantagem, por exemplo, em relação à musculação, que, por exemplo, sei lá, você vai para uma sala de musculação, às vezes vai ter numa sala, talvez, sei lá, 20, 30 pessoas, 50. Numa aula de CrossFit você vai ter estourando aí uns 10 pessoas, no máximo 15, e olhe lá. Além disso, você vai ter, tipo, o coach, ele consegue ter uma proximidade com o aluno e tá rodando, e os alunos têm uma cultura, uma questão muito mais de harmonia, de assim, um motivar o outro, estimular, e o coach está ali Legal. em cima para te orientar, tem uma parte que ele para só para mostrar a técnica, como é que é, tudo que acontece. Só que o que eu já vi várias vezes acontecendo presencialmente quando eu estava, o próprio coach me contar. Edu, eu estava mostrando para o aluno assim, mostrei para ele, ó, faz esse exercício com a barra, quando ele virou de costas, o aluno estava com carga e já estava fazendo com carga. Então existe também um lado, exatamente. É uma questão de autoconhecimento também, né, Edu? E talvez a gente vive uma cultura de muita pressa também, né, Edu? Então o cara entra, por exemplo, a gente está aqui há 4 meses de quarentena e eu estou praticamente sem sair de casa, né? O pânceps ele começa a crescer, mesmo eu tentando praticar atividade física regular, tentando fazer qualquer coisa que dá no espaço do apartamento, que é minúsculo. Mas é difícil porque comida gostosa sempre há hambúrgueres e cervejas. Então, aí é como se eu voltasse, né? Vamos dizer que em agosto a gente volta e eu vou lá para o CrossFit aqui da praia, e aí já quero em 1 mês perder o pânceps todo e ficar saradão. Então, quer dizer, eu estou falando aqui, Edu, de uma cultura de pressa e de uma cultura estética. Essas culturas, essas coisas que eu estou te falando, elas fazem parte da modalidade, não? Muito. Né? De você ter uma questão estética também, porque assim, eu e você, a gente pratica atividade física regular um pouco pela estética, mas a gente vai muito preocupado com a saúde geral. Né? Uma coisa que me preocupa muito nessa quarentena, por exemplo, é a parte cardiovascular. Porque eu percebo que a parte de força, eu até consigo treinar com o peso do meu corpo. Mas treinar cardiovascular num apartamento pequeno, onde eu não consigo pular corda, não consigo correr, tudo, não é que não dá, mas até estímulo, né? Falta um pouco isso, né? Tu sabe, eu gostava de correr, e eu gostava de correr ao ar livre, correr na praia. Então, assim, não é a mesma coisa, entendeu? A gente comprou corda, a gente descobriu que o teto daqui é rebaixado, a corda bate. Não então, quer dizer, cara, isso vai minando o teu interesse, né? Né? Então, assim, a gente tem muito esse viés, vamos dizer assim, enquanto fisioterapeutas, de cuidar da saúde. Cuidar da mobilidade, minimizar nossas dores, controlar a nossa musculatura, enfim, né, a gente tem um pensamento diferenciado em relação à prática regular de atividade física. Mas e o praticante do CrossFit? O que é que tu vê lá enquanto esse aspecto social do CrossFit? Eu ouvi você falando uma coisa que me impressionou positivamente também. Você disse que os praticantes do CrossFit se ajudam muito, né? Então eu achei muito legal isso, mas me parece que uma coisa que acontece é isso, é essa pressa, né? O cara te orienta e você, ao invés de treinar ali zero carga para ver pelo menos como é que faz esse movimento da forma correta, né? Porque o aprendizado motor, ele leva um tempo, né? Com certeza. Ele leva E aí, aproveitando, fizeram uma pergunta importante aqui. Se você já tem alguma dor crônica, vamos pensar uma dor cervical, ombro, torácica, lombar, joelho, quadril, será que o CrossFit é uma modalidade boa? Né? Sim, aí entra naquilo que a gente estava conversando o seguinte. Primeiro de tudo, o cliente que tem isso aí, o ideal é que ele procure um fisioterapeuta que o box tenha, né, alguma questão em relação à parceria, para fazer toda uma monitorização e triagem e avaliação primeiro. Então, para saber quais são as lesões que o indivíduo tem e já planejar, inclusive, com o atleta, que tem que ser individualizado, um trabalho preventivo. Tem como ser feito também, inclusive. Hoje em dia, a gente tem diversos testes avaliativos e funcionais que podem ser utilizados para identificar os fatores de risco e já propor
uma planilha de exercício preventivo para esse paciente, para já minimizar Entendi. isso. E que já pode ser implementado na questão do aquecimento do indivíduo, no treinamento, já que é um trabalho que Ou pode ser seja, feito. não é uma coisa que o cara, não é uma orientação que o físio dá e o cara vai ter que fazer de repetir fora do CrossFit, a não ser que ele queira, né? A gente sabe Sim. que tem clientes e clientes. Tem gente que, quando você orienta, o cara faz tudo e tem gente que fica meio com preguiça ou não tem tempo, enfim. E aí já são orientações cinesioterapêuticas ali que o cara pode colocar dentro do aquecimento no próprio horário que ele vai no CrossFit também, né? Inclusive tem box que às vezes permite até naquele momento do aquecimento. Eu já vi também em outros esportes, inclusive, o aquecimento é uma modalidade de ser feito pelo fisioterapeuta. Ou ter pelo Legal. menos essa troca do profissional físico com educador físico. Então, só respondendo o Rafa, que perguntou ali, que é um caso bem específico, ela tem um desgaste no ombro já, com um pouco de ressalto. Eu acho que Rafa pode sim praticar, ela é uma pessoa que pratica atividade física regular, né? Foi aluna nossa lá também, aqui em Olinda. E ela, eu acho que ela tem totais condições de praticar o CrossFit, mas precisa ver isso também, né? Quais são os exercícios até dentro do CrossFit, né? Porque é uma modalidade bastante completa. Quais são os que são benéficos para ela e os que possivelmente durante a prática ali o coach observa que tem algum risco para ela, né? Então eu acho que tem muita possibilidade, né? Você tem cadeia aberta, cadeia fechada, pliometria, você tem muita coisa dentro do CrossFit que dá para você... Voltando a reforçar aqui, o CrossFit é praticado desde criança até idoso, e adulto, Verdade. atleta. Perfeito. Então, assim, tem uma multifacilidade de possibilidade de exercício imenso dentro da mesma atividade. Isadora perguntou uma coisa interessante. As cargas precisam seguir uma progressão linear ou mudam de acordo com o estado? Ela quer falar da progressão de carga. Vai lá, Edu. Beleza, quando se fala sobre carga hoje em dia, e hoje em dia se pensa muito na questão de complexidade também, né? Se fala muito disso, você vê estudos falando sobre isso. Tem uma galerona da fisioesportiva que fala muito disso, a Natália Bittencourt, né? Que é uma galera de nome aí, né? Fazem parte até do Comitê Olímpico e tudo mais. E aí o que acontece? Em relação às lesões em si, o treinamento do CrossFit e tudo mais, não segue uma progressão linear, na verdade. Hoje em dia o ser humano é muito complexo em vários aspectos, então a gente não tem meio que linearidade nisso. E vai variar de indivíduo para indivíduo. O que eu diria para você como dica aí é respeita a condição do cliente e trabalha para ele aumentar a capacidade dele ao máximo, para ele suportar a demanda e se a demanda aumentar, você ir trabalhando que ele consiga suportar essa demanda. Seria por aí, essa questão da progressão. Você tem que ter cuidado para não exagerar. Como o Dutra, eu acho que já falou uma vez em uma postagem, foi live, algo do tipo assim, o exercício é uma excelente ferramenta de reabilitação, é a melhor ferramenta que a gente tem, é o melhor remédio, mas se for prescrito da forma errada, também pode ser a pior coisa para ser feita para o paciente, né? Pode piorar muito a condição dele. É engraçado, né? A atividade física regular ela é remédio para muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter alguns cuidados na prática, né? Então, para quem está começando o CrossFit agora, né, agora mesmo na quarentena, vai receber a orientação online, ou então para quem vai começar logo após, né, quando a gente começar a retornar. Quais são as orientações que tu daria como fisioterapeuta? E com relação a uma coisa que até minha irmã pediu para perguntar, como é a questão de equipamento? Né? Ela estava falando que tem os calçados específicos recomendados também. Isso aí, legal. O que é que tu pode falar um pouco sobre isso, né? Para quem está começando também. Primeiro, Edu, eu acho que a gente tem uns 4 minutos. Aí, se cair, a gente volta só para dar uma finalizada. Viu? A gente volta mais uns 20 minutinhos. Viu, galera? Se por um acaso a gente cair, aí a gente cria de novo a sessão só para a gente conversar um pouco mais e finalizar o assunto com calma, certo? Fechado. Mas vai lá, Edu, vamos falar um pouco, até só complementando a pergunta para a gente não perder, quanto tempo você percebe a mudança no seu corpo após praticar o CrossFit? Eu vou falar da minha experiência de atividade física regular e eu acho que Edu pode falar da dele com o CrossFit, Edu, porque como tu falou, tu perdeu 10 quilos, não foi?
Isso. E aí, na minha experiência, a atividade física regular, se você fizer muito regularmente mesmo, seja dia sim, dia não, que eu acho ótimo, que eu acho que quando você treina pesado, principalmente, né? Então, por exemplo, quando eu vou para musculação, eu tento treinar o mais pesado que eu consigo e que a minha, é como tu falou, né? Treinamento físico, tu já foi atleta, né? Tu é um atleta do Sim. CrossFit agora, tu já foi atleta de outras modalidades, mas você fazer um treinamento físico, talvez Robson possa comentar alguma coisa, depende muito do teu estado de espírito também, né? Depende se tu dormiu bem, se tu se alimentou bem, né? Então, se tu brigou com alguém em casa, ou sei lá Quando o a quê. gente fala em recovery, por exemplo, só para não te cortar, mas Fala de recovery. Não, o que eu ia dizer era a questão assim, por exemplo, o sono para o indivíduo é altamente importante, a alimentação, são dois fatores fundamentais aí, que está dentro desse processo que tu está falando aí, de todo o estilo de vida, Para da tudo na cabeça, vida, né? para tudo, né? Então, eu percebo assim, uns 3 meses de uma prática regular, de alta intensidade, você vê uma mudança importante já. Agora, eu percebo também que depende desses dois fatores que Edu falou, do descanso, né, que é para recuperação, que a gente chama, se você for procurar cientificamente, é recovery, né, que é recuperação, e alimentação, cara, a alimentação é um negócio surreal, assim. Sem dúvida. Como o nosso amigo Paulo Bastos diz, você tem que cuidar do que entra, né? Você precisa ter um pouco de critério com relação ao que você está ingerindo. Aí isso vai mudar muita coisa. E aí os nossos amigos, as nossas amigas nutricionistas, né, contribuem muito nesse ponto. Mas, voltando à pergunta só para a gente lembrar, para aquela pessoa que está querendo começar o CrossFit ou está iniciando o CrossFit, quais são as recomendações de Edu, fisioterapeuta e praticante? E com relação a equipamentos também, né? Precisa de algum equipamento especial? Precisa fazer um investimento? Como é que é isso? Fala um pouco pra gente. Primeira coisa que eu diria em relação ao que vai iniciar é a questão de procurar primeiro uma avaliação, né? Procura um fisioterapeuta e o próprio pessoal do coach deve ter alguma coisa também para fazer uma avaliação, uma triagem geral para saber como que você está primeiro em relação, até para poder ver a questão, né, das limitações nos exercícios, as adaptações que têm que ser feitas. Então essa questão de avaliação visando essa monitorização de lesões, eu acho importante no início e começar a atividade de forma tranquila. Não vá querendo exagerar, querendo ser o cara, vem em mim que eu aguento, vai com calma. Respeita o teu corpo, observa Legal. Que movimentos sem pressa, né, Edu? Pra você. Sem pressa, cara. É um esporte ou é uma atividade que você consegue fazer tranquilamente até quando você quiser. E outra coisa, vai curtindo, né, Edu? Vai curtindo, Totalmente. né? O pessoal que entra nesse meio, os crossfitters, né, como o Zé falou, acaba virando uma comunidade. A galera não para de falar de crossfit, é crossfit o dia inteiro. Eu tenho um grupo que a gente tem do box aqui, toda hora a galera mandando mensagem, falando. Cria minha irmã é louca, velho, pelo crossfit. É um estímulo de vida, um estilo de vida completamente diferente. Lá nos Estados Unidos eles dizem que o crossfit é um estilo de vida, é uma forma de ver, né, o movimento, o exercício e tudo mais. Então a dica que eu diria vai com calma, começa devagar, respeita teu corpo, observa teu corpo, o que você pode progredir ou não. E aí, com o passar do tempo, você vai evoluindo naturalmente. Você vai ver que você vai melhorar muitas coisas que antes você... Pedro botou, Eduardo já estava levantando. 1.590 quilos. Putz, então eu já estava 1.600 quilos, né? Ô Edu, quanto tempo tu levou para perder 10 quilos? Só para a gente ter uma ideia de como é a evolução do... E outra coisa, essa perda de peso, ela foi associada a uma operação nutricional também, alimentação. Fala um pouco disso pra gente. Beleza, perfeito. Acho que assim, eu não cheguei a computar em termos de meses, mas nesse um ano e meio mais ou menos que eu faço CrossFit, chegou nesses 10, mas assim, logo nos primeiros meses você já vê diferença, você já perde peso, a camisa já ficava menos cheia, já ficou mais leve. Os colegas o botão já não abria mais, né? Já não abria. Os colegas já viam diferença, né, na faculdade e tudo mais. E em relação à alimentação, como minha esposa é nutricionista, então tive essa vantagem, digamos assim, né, ajudou. É marmelada, cara. Vou dar até um beijo para ela aqui na live, né? E aí ela ajuda muito a gente nessa questão em casa. Então assim, eu também fiz uma certa reeducação alimentar, vamos botar assim. A marmita mas não necessariamente assim. Claro, tem aquele dia que você vai ter o dia do lixo, você vai comer uma besteira ou outra. Vai ter o dia, obviamente, mas comecei a cortar algumas coisas assim, tipo menos refrigerante, menos coisas gordurosas e tudo mais. Aí o pessoal tá botando, Guilherme tá querendo pai. O meu aqui tá loucura total aqui. Já também tá aqui, danado.
Ou seja, tem que ter essa reeducação, essa mudança, na verdade, de comportamento e de estilo de vida, eu acredito, né, nas pessoas que começam a praticar Entendi. atividade física qualquer. O CrossFit vai ser mais uma, né? O Edu, Você vai fechar aí, Maria eu acho, José né? perguntou. Ah, Eu acho que sim, beleza. eu acho que tá assim. Eu não contabilizei o tempo não, mas eu acho que daqui a pouco cai. Ah, falta 30 segundos. Vamos fazer outra live para a gente responder, a gente falar um pouco de Beleza, saúde da mulher, gestação. Vamos fazer. Viu, beleza, galera? Eu fechado. vou fechar essa, vou tentar deixar salvo aqui e vou abrir outra. Tá? Beleza, fechado. Bora, vai. Falou. Até Falou. já.